E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa terça-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma baita de uma rodada, hein? Que rodada absurda tivemos nessa segunda-feira. Começamos a semana muito bem. Só ontem tivemos, Joel Embiid marcando 70 pontos. Tivemos Karl Anthony Towns passando dos 60 pontos e perdendo o jogo para o Charlotte Hornets de virada. Um resultado totalmente surpreendente, mas teve polêmica no final, hein? Teve polêmica de arbitragem no final. Vou falar mais sobre esse jogo daqui a pouco. Tivemos o Kevin Durant liderando mais uma virada absurda do Phoenix Suns. Tivemos um ótimo jogo entre Dallas e Celtics, onde Tatum e Brown brilharam, combinando para mais de 70 pontos. Que mais tivemos ontem? Tivemos mais uma grande vitória do Cavaliers. Foi uma rodada excelente, cara. Rodada excelente. E nesse vídeo eu irei falar sobre cada um dos jogos. Antes de eu começar, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Só para vocês terem noção, só hoje, contando a madrugada, já foram 3 vídeos publicados aqui no canal. 3 vídeos. Eu falei sobre a atuação histórica do Embiid, falei sobre o jogo entre Celtics e Dallas, fiz uma análise mais aprofundada, por isso que nesse vídeo eu vou só dar uma passada por cima, né, desse jogo. E eu ainda já publiquei um vídeo falando sobre a troca que rolou hoje. Hoje já tivemos uma troca acontecendo na NBA, o Terry Rozier foi trocado do Hornets para o Miami Heat, e eu já fiz um vídeo falando sobre a troca. Então, velho, se você não quiser perder nada que rola na NBA, vai por mim, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E além de se inscrever, ativa a notificação para o YouTube, né, te mandar um aviso sempre que tiver vídeo novo. Fechou? E dá uma olhadinha nos vídeos que já saíram depois, tá? Dá essa moralzinha. Importante. Assista todos os vídeos. Assista todos os vídeos para ficar muito bem atualizado sobre tudo que rola nesta liga maravilhosa. Mas bom, chega de falação, vamos começar, né, a trazer os destaques da rodada de ontem. Começando com Bucks e Pistons. Recentemente, o Bucks encarou o Detroit Pistons e suou sangue para vencer. Precisou de 45 pontos do Lillard para vencer o Detroit Pistons. Mas ontem foi diferente. Não foi uma vitória convincente, não foi uma vitória dominante do Bucks, mas foi uma vitória mais tranquila. 122-113, foi um jogo onde o Bucks não tomou nenhum susto. O Giannis terminou com mais um triple-double, são 31 pontos, foram, né? 31 pontos, 17 rebotes e 10 assistências para o Giannis nos últimos 3 jogos. O Giannis tem médias de triple-double, tá jogando muito bem. E foi uma vitória tranquila. 30ª vitória do Bucks na temporada, campanha 30-13, 39ª derrota do Detroit Pistons, campanha 4-39. Quem venceu e convenceu ontem foi o Cavaliers. O Cavaliers que segue sem Garland, segue sem Mobley, encarou ontem o Orlando Magic fora de casa e sapecou 126-99. Exatamente. O Cavaliers, desfalcado, meteu 126-99 no Orlando Magic fora de casa. O Cavaliers é tranquilamente um dos melhores times da NBA no momento. E o jogo de ontem serviu para comprovar isso. Vitória muito dominante. Donovan Mitchell, 25 pontos e 13 assistências. Mais um grande jogo do Mitchell. Jarrett Allen com mais um duplo-duplo, 14 pontos e 11 rebotes. Sam Merrill, o desconhecido Sam Merrill, teve mais uma atuação monstruosa de 26 pontos, com 8 bolas de 3 convertidas, saindo do banco. Assim, puta jogo do Cavaliers, 26ª vitória do Cavs, 21ª derrota do Magic. E, velho, assim, é impressionante o que o Cavaliers tá fazendo. É impressionante. Eu, sinceramente, achei que o Cavs
ia estar numa situação bem mais complicada na temporada, por conta dos desfalques que o time tá tendo. Tá sem Mobley e Garland agora, só que já chegou a ficar sem Mitchell, sem Jarrett Allen. Então o Cavs tem sofrido muito com lesões. E é impressionante ver o time vencendo do jeito que tá vencendo. Vou até confirmar aqui, mas eu acho que foi a 8ª vitória seguida do Cavaliers. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que foi isso, 8ª vitória seguida. Deixa eu puxar aqui. Exatamente, 8ª vitória seguida do Cavs. 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Assim, é impressionante. É impressionante. Tem um número que é bizarro. Pegando todos os jogos que o Cavaliers jogou desde o dia 8 de janeiro, pegando todos os jogos do Cavs, o Cavaliers só ficou atrás no placar por 35 segundos, somando todos os jogos. Ou seja, além do Cavs estar vencendo, o Cavs está dominando as partidas. Realmente é algo admirável. Eu que sou um grande crítico do trabalho do JB, nesse caso eu tenho que elogiar, porque ele tirar tudo isso que ele tem tirado do time, sem 2 dos seus melhores jogadores, é algo que poucos técnicos iriam conseguir fazer. Então, JB tem feito um ótimo trabalho e o Cavaliers tá voando. Tá voando. Precisamos falar mais sobre esse Cleveland Cavaliers. Já o Magic, mais uma derrota decepcionante, né? Perder para o Cavaliers não é um demérito, porque o time realmente está muito quente. Mas perder sendo dominado em casa é feio. Ficou feio, né? A derrota de ontem foi bem feia e sei lá, cara, acho que é hora do Orlando dar uma acordada. Já era para ter acordado antes, mas tá na hora do Orlando, sei lá, velho, dar um choque de realidade aí, porque mais 2 derrotas, a campanha positiva vai pro Beleléu. A zona de play-in tá logo aí. Inclusive, deixa eu até ver aqui, para ver se o Orlando já não entrou na zona de play-in. Deixa eu ver. Já entrou. Olha aí, ó. 8º lugar, Orlando Magic. Achei que o Magic tava ali no top 6, mas não. 8º lugar. Difícil, cara. Difícil. E se não ficar ligado, pode sair da zona de play-in. Se continuar nessa pegada. Nos últimos 10 jogos, Orlando perdeu 6. Já perdeu 7 em casa. Tem campanha negativa fora de casa, 9-14. Magic precisa acordar, porque é um time que começou a temporada voando, mas que nas últimas semanas tem, ó, caído e muito de rendimento. Tá na hora do Magic voltar a jogar o que estava jogando antes, porque consegue voltar a jogar, porque o time ainda é muito bom, o Mosley é um puta de um técnico, mas os caras precisam retomar aquele grande basquete. Seguindo o vídeo, falar agora sobre o jogo que marcou a atuação histórica, uma atuação histórica do Joel Embiid. Sixers e Spurs se enfrentaram ontem e na vitória por 133-123 do Sixers, o Joel Embiid alcançou a incrível marca de 70 pontos em um jogo. Ele se tornou apenas o 9º na história da NBA a marcar 70 pontos em um só jogo. Ele se tornou também o primeiro pivô desde David Robinson a atingir a marca de pelo menos 65 pontos em um só jogo e se tornou o jogador do Sixers com mais pontos em uma só partida, superando nada mais, nada menos do que o Wilt Chamberlain. Foi uma atuação monumental do Embiid. Eu já falei muito sobre a atuação individual dele num vídeo que eu publiquei na madrugada. Aqui eu vou contar um pouquinho da história do jogo, porque eu não entrei muito, né, em detalhes sobre o jogo no vídeo que eu publiquei na madrugada. Então aqui vou falar um pouquinho sobre como que foi a construção dessa atuação histórica de Joel Embiid. Bom, o jogo começou já com o Embiid deixando muito claro, que teria uma noite memorável. Só no primeiro quarto foram 24 pontos para o Embiid. Só no primeiro quarto.
Só que pelo fato do Spurs ter feito um bom primeiro quarto, ter jogado bem, o Sixers perdeu a primeira parcial por 1 ponto, mesmo com o Embiid marcando 24. No segundo quarto, o Sixers buscou a virada, né? Philadelphia conseguiu assumir o controle do placar e não perdeu mais a liderança durante todo o restante do jogo. O Embiid anotou mais 10 pontos no segundo quarto e foi para o intervalo com 34 pontos já. E o Philadelphia foi para o intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o Sixers deu uma bela de uma desgarrada. O time venceu a parcial por 42-31 e o Embiid alcançou 59 pontos ao fim do terceiro quarto, o que era o seu career high. E no quarto período, o Embiid marcou mais 11, chegou a 70 e acabou com o jogo. O Spurs conseguiu reagir no quarto período, o que acabou forçando o Nick Nurse a manter os seus titulares, porque se o Spurs não tivesse jogado muito bem no quarto período, muito provavelmente o Embiid nem teria voltado para a quadra. Se o Spurs não tivesse reagido, o Embiid teria terminado a sua noite com 59 pontos no banco. Mas pelo fato do Spurs ter reagido, ter feito o jogo duro no quarto período, o Nurse manteve os seus titulares e aí o Embiid marcou mais 11 pontos, chegou a 70 e faltando 1 minuto ele saiu de quadra e o banco, né, do Sixers garantiu a 29ª vitória do time e o Spurs sofreu sua 35ª derrota. O destaque da noite não tem segredo, né? Foi o Embiid, 70 pontos, 18 rebotes, uma atuação absurda. O Embiid ontem, e eu falei isso no vídeo que eu publiquei na madrugada. O Embiid ontem, ele deixou muito claro que ele é a maior máquina de pontuação da NBA atual. Nenhum jogador hoje na NBA tem uma capacidade de pontuação tão absurda quanto o Embiid. Ninguém. Nenhum. E para mim o Embiid, ele já é um dos melhores pivôs da história. Eu já tinha essa opinião antes do jogo de ontem e depois de ontem só comprovou, só reforçou esse meu pensamento, que em questão de qualidade, de capacidade de impactar, capacidade de pontuar, para mim o Embiid já é um dos melhores pivôs da história. Maior não é, porque não foi campeão, mas melhor ele já é sim. Tecnicamente, ele é um dos melhores da história e surreal o que ele fez ontem. Agora, um outro cara que merece destaque é o Victor Wembanyama. Encarando o Embiid, ele meteu 33 pontos, meus amigos. Foram 33 pontos do Wembanyama. É que a atuação do Embiid foi tão mágica que a atuação do Wembanyama ficou totalmente em segundo plano, mas foi um grande jogo do Embi, 33 pontos para ele, não teve restrição de minutos, e a tendência é que jogando, né, 30 minutos por noite, tudo, até ver quantos minutos ele jogou ontem, mas a tendência é que jogando mais minutos ele tenha números ainda mais absurdos, porque jogando 25, ele já estava com números surreais, jogando agora na casa dos 30, os números serão ainda melhores. Ó, ontem ele jogou 28 minutos, cara, jogou quase 30. Isso aí não estava acontecendo, não vinha acontecendo. E a tendência é que nos próximos jogos, pelo menos é o que o Popovich fala, né? A tendência é que o Embi tenha mais e mais minutos. Foi um grande jogo e uma atuação simplesmente histórica do Embiid. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Seguindo o vídeo, falar sobre Memphis e Toronto. Memphis surpreendeu e venceu o Toronto Raptors fora de casa por 108-100. E o grande nome da vitória do Memphis foi Jaren Jackson Jr., né? O JJJ tem crescido muito de produção nos últimos jogos e ontem foram 27 pontos para ele e 6 roubos de bola. Uma atuação muito forte do JJJ. Memphis chegou à sua 16ª vitória na temporada. A campanha ainda é horrível, né? 16-27, mas uma vitória para dar moral. Já Toronto, derrota dura em casa, foi a 28ª na temporada. Toronto que tem uma campanha pior que o Memphis, hein? Campanha do Raptors 16-28. Pelo Toronto, vale destacar o Scottie Barnes, que jogou bem, foram 22 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, mas não foi suficiente para evitar essa derrota dentro de casa.
Falando agora sobre Hornets e Minnesota. Esse aqui foi um jogo muito louco. Nesse jogo, tivemos o Karl Anthony Towns marcando 62 pontos e matando 10 bolas de 3. Ele ontem se tornou o pivô com mais bolas de 3 convertidas em um só jogo na história da NBA. 10 bolas de 3. O Minnesota, que jogava em casa, chegou a vencer esse jogo por 18 pontos. 18 pontos. Então o cenário era Towns muito quente, metendo 60 pontos. Com o Minnesota jogando em casa, Minnesota tendo um Towns jogando o que estava jogando ontem, jogando em casa e com 18 pontos de vantagem. Esse era o cenário. Só que aí no fim, o Hornets conseguiu a virada, porque o Minnesota simplesmente derreteu no quarto período. Impressionante o que aconteceu com o Minnesota no quarto período. O Minnesota, que tem a melhor defesa da NBA, tomou a parcial de 36-18 no quarto período. 36-18. Derreteu. Entrou em colapso. E aí, o Hornets se aproveitou desse derretimento, desse colapso, virou o jogo e ganhou por 128-125. O Charlotte Hornets, que entrou no jogo de ontem com apenas 9 vitórias na temporada, bateu o líder do Oeste, fora de casa, perdendo por 18 pontos e com o Towns metendo 62 pontos. Assim, um jogo simplesmente inacreditável. Mas aí, não tem como eu não falar sobre isso. Essa virada só aconteceu por conta, não só, mas teve ali uma parcela de culpa da arbitragem. Tá bom? Porque no penúltimo lance ali do jogo, o Karl Anthony Towns partiu para dentro, podendo virar o jogo, podendo recolocar o Minnesota na frente. E claramente ele sofreu uma falta. Você tá vendo o lance aí, e é muito claro que ele sofreu uma falta na hora que ele subiu para tentar a bandeja. Só que a arbitragem não marcou, e aí meio que essa decisão da arbitragem, essa falta não marcada, acabou sendo decisiva para o resultado. Não foi só por conta disso que o Minnesota perdeu. O Minnesota perdeu porque derreteu no quarto período, tá? Mas não tem como não considerar esse lance, essa decisão da arbitragem, como algo decisivo para o placar. Se a arbitragem marca a falta, que deveria ter sido marcada, talvez o Minnesota tivesse ganhado o jogo. Então, não tô tirando a culpa do Minnesota. Minnesota teve total culpa pelo resultado. O Hornets mereceu vencer, porque o Minnesota mereceu e muito perder por conta do quarto período podre que fez. Só que a arbitragem acabou influenciando. Não tem como não dizer isso. Mas com a arbitragem influenciando ou não, o fato é que o Minnesota tomou essa virada, perdeu, 13ª derrota, e Oklahoma e Denver estão, cheirando a bunda do Minnesota. Estão louquinhos para passar o Minnesota, que tem oscilado muito nas últimas semanas. Tem oscilado muito. Já o Hornets chegou a 10 vitórias na temporada, campanha 10-31, e o destaque do time foi o Brandon Miller. O que o Brandon Miller jogou ontem foi uma enormidade, hein? 27 pontos para ele, um jogo muito maduro, ótima tomada de decisão durante todo o jogo e acabou sendo decisivo ali no quarto período. Brandon Miller tem jogado como um veterano. A verdade é essa. Tem oscilado bem menos do que eu esperava. Eu esperava ver um Brandon Miller tendo muita dificuldade para se adaptar nesse primeiro ano. Mas a real é que não, cara. Tá jogando como gente grande, tem feito partidas enormes e ontem foi talvez o grande jogo dele na temporada. Enfrentando o líder do Oeste, ele foi decisivo, decidiu. Então, grande jogo do Brandon Miller e, no geral, foi um grande jogo que terminou, né, com um resultado totalmente inesperado. Outro jogaço que tivemos ontem e que foi decidido, né, no final e que teve virada
foi Phoenix Suns e Chicago Bulls. O Phoenix venceu por 115-113 e, de novo, o Phoenix venceu, virando o jogo, tirando a desvantagem de mais de 20 pontos e tendo Kevin Durant como seu grande salvador. O Chicago Bulls chegou a liderar esse jogo por 23 pontos. 23. Até a virada, o Phoenix Suns não tinha liderado o jogo em nenhum momento. Em nenhum momento. O jogo estava muito na mão do Bulls. Só que aí, a partir ali do fim do terceiro quarto, o Phoenix Suns reagiu, né? O Phoenix conseguiu embalar uma run de 16-3 e faltando 9 minutos, cortou para 4 pontos. E aí, meu amigo, final do jogo foi loucura. Chicago Bulls conseguiu matar boas bolas ali no final, conseguiu se manter na liderança durante um tempo, apesar de sofrer uma pressão absurda do Phoenix Suns. Só que nos últimos 30 segundos, o Kevin Durant matou 2 bolas absurdas. A última, então, foi um colosso de arremesso, com 1.6 ali no relógio, 1.6 segundos no relógio. Ele acertou uma bola tirando o Alex Caruso no ar, que foi uma coisa surreal. Aquela bola ali do Durant foi uma coisa inacreditável. Inacreditável que o Durant fez aqui, naquela bola, o que ele conseguiu fazer naquele arremesso. E o Phoenix Suns virou o jogo e ganhou. Depois de virar contra Kings e contra Indiana, o Phoenix Suns virou contra Chicago e chegou à sua 25ª vitória na temporada e a 6ª vitória seguida. E, de novo, uma virada com a assinatura de Kevin Wayne Durant. 43 pontos, 6 rebotes, 8 assistências e 6 bolas de 3. Esses foram os números de Kevin Durant na noite de ontem. É impressionante que esse cara tá jogando, sabe? Eu acompanho o Kevin Durant há muito tempo. Desde que eu comecei a assistir NBA, eu acompanho o Kevin Durant, porque eu já comecei torcendo pro Oklahoma. E eu ainda me surpreendo com o quão absurdo, com o quão fora da curva é esse cara. Ele deu uma declaração nessa semana que acabou gerando uma polêmica, até tô querendo fazer um vídeo sobre, onde ele falou que ele deveria estar na conversa para GOAT. Que ele não deve nada para LeBron, não deve nada para Jordan, e ele deveria estar na conversa para GOAT. Acho que ele exagerou, acho que ele tá maluco, ele não tem que estar na conversa para GOAT, mas ele tem que estar na conversa, ele tem que estar na conversa sobre os melhores da história. Melhor da história, ele não é e nunca vai ser. Não, tá? Mas ele tá entre os melhores. Falando sobre bola jogada, basquete, capacidade de praticar basquetebol, poucos jogaram melhor do que Kevin Durant. Muito poucos. E poucos tiveram e têm tantas ferramentas ofensivas como o KD. Esse último arremesso que ele converteu, cara, eu não sei se outro jogador na NBA conseguiria converter. Porque o jeito que ele tira o Alex Caruso da jogada, no ar, mudando a mecânica dele, assim, aquilo foi um absurdo, velho. Então, é surreal que esse cara joga e as últimas semanas do Kevin Durant têm sido absurdas, assim. Impressionante, impressionante. Bom, já Chicago, duro, né, tomar uma virada dessa, 24ª derrota, mas o Bulls, apesar de ter tomado a virada, fez um bom jogo, né? Acho que dá para dizer que foi um bom jogo do Chicago Bulls. Bom, os últimos 2 jogos da rodada de ontem, Sacramento encarou o Atlanta Hawks e venceu sem muitas dificuldades, 122-107, né, depois de 4 derrotas seguidas. O Kings voltou a vencer, venceu bem. O Harrison Barnes, que estava de férias nos últimos jogos, porque não estava jogando. Não estava jogando, estava de férias. Ontem resolveu jogar, 32 pontos para ele. Se você somar a pontuação do Harrison Barnes nos últimos 4 jogos, não dá os 32 que ele marcou ontem. Impressionante, né? Impressionante. Além dele, o Domantas Sabonis também fez um bom jogo. E o Kings chegou à sua 24ª vitória na temporada. E o Hawks sofreu sua 25ª derrota. E, para fechar o vídeo,
só comentar por alto sobre Celtics e Dallas, porque eu já fiz um vídeo analisando esse jogo por completo, então vou só dar uma passada por cima. O Celtics viajou para o Texas, já estava lá, né, porque tinha enfrentado o Houston Rockets na noite anterior, encarou o Dallas no back-to-back e venceu por 119-110, graças a uma grande atuação de Jason Tatum e Jaylen Brown. Foi um jogo duro, onde o Luka jogou muito bem, ao lado do Kyrie, ao lado do Tim Hardaway. O Luka, sim, deixou a desejar em alguns pontos, eu acho que em alguns momentos ele segurou demais a bola, em alguns momentos ele foi muito displicente na defesa, mas ainda assim terminou com um triple-double de 33 pontos, 8 rebotes, 3 assistências. Kyrie marcou 23, Tim Hardaway marcou 20, então o Dallas jogou bem, só que o Celtics teve o seu trunfo. Os Jays ontem combinaram para 73 pontos, 39 do Tatum, 34 do Brown, e os dois foram os grandes responsáveis por essa bela vitória do Celtics no back-to-back, 119-110, 34ª vitória do Celtics na temporada, 19ª derrota do Dallas Mavericks. Se você quiser uma análise mais aprofundada do jogo, se você quiser saber a história desse jogo, óbvio, pela minha ótica, tem um vídeo no canal, né, onde eu falo exclusivamente sobre Celtics e Dallas, tá bom? Meus amigos, é isso. Esses foram os jogos da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar aí com a galera. Peço desculpas pelo atraso na postagem do resumo da rodada, mas é que a troca do Terry Rozier meio que deu uma bagunçadinha nos meus horários, mas tá aí, né? O vídeo tá aí. O importante é que o vídeo saiu. O importante é que o vídeo saiu. Não se esqueça de avaliar com seu like. E é isso, né? No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada. E usando esse link que eu vou deixar no comentário fixado para se cadastrar, você consegue assinar com todos esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.